Bom dia, gente, Paz Senhor. Estou passando aqui para trazer mais uma palavra ao seu coração. Grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres, né? Mais um dia o Senhor preparou para a gente estar na presença dEle. E eu queria trazer uma breve meditação sobre o livro de Abacuque hoje. Não sei se você já parou para ler, mas a gente tem caminhado com o Senhor por esses livros que têm ministrado grandes ensinamentos aos nossos corações. Antes de mais nada, eu queria começar com oração. Sem oração a gente não faz nada, sem oração a gente não começa nada nem termina nada. Então vamos orar ao Senhor antes de começar, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Deus, por esse dia, Senhor. Pai querido, eu me coloco diante do Teu altar, reconhecendo que nada sou, que toda a humanidade, todos nós somos como a relva, logo passa, muito passageiro, com a vida muito curta. Mas o Senhor não, o Senhor é eterno. O Senhor é infindável nos Teus caminhos, nos Teus propósitos. Quão grande é a Tua glória, quão grande é o Teu poder, quão grande é o Teu nome, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, obrigada por mais esse dia que o Senhor preparou nas nossas vidas. Visita, Senhor, esse querido ouvinte, essa querida ouvinte, Pai, esse meu amado irmão, essa minha amada irmã, que escuta essa palavra agora, que onde chegar, ainda que seja apenas um coração, Senhor, que venha, Senhor, como uma mudança na mente, uma direção. Ah, Senhor, novos caminhos na vida de quem receberá. Em nome de Jesus, dá clareza, dá discernimento, Pai, onde estamos, Senhor, colocando nosso coração, como estamos fazendo as coisas para o Senhor, como estamos vivendo a nossa vida diante do Senhor, Pai. Ah, Deus, nos dá temor, nos dá sabedoria para viver esses dias, para que alcançamos corações sábios, como diz a Tua palavra, por quantos dias são maus. Aramassuriande cantarabassuriandarai. Espírito Santo de Deus, toma conta, aleluia, deste momento, desta palavra, que não seja eu, mas seja o Senhor, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abra os ouvidos e a mente para que venha o entendimento das Tuas Escrituras, ó Deus, em nome de Jesus. Da última palavra para essa, passou um tempinho, mas o Senhor tem falado comigo. Alguns anos atrás eu preguei numa igreja que a gente congregava sobre essa palavra de Abacuque. E o Senhor me fez voltar nesse livro mais uma vez. E confesso que foi outro entendimento. Então eu entendi que realmente, não que eu duvidasse, mas que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Aliás, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, mas a palavra do Senhor, ela se renova, ela é nova, né? Cada vez que a gente lê, ela traz um novo entendimento. O Espírito Santo age de uma maneira nova. Deus é sempre um Deus de coisas novas, né? Abacuque é um profeta que retrata muito bem muitos de nós diante do Senhor, as nossas vidas diante do Senhor. O profeta, quando era chamado, ele tinha que estar ali contemplando o que o Senhor ia fazer, e ele tinha que profetizar certinho o que o Senhor ia fazer na risca. Mesmo que ele achasse que aquilo não estava certo, mesmo que ele achasse algum motivo para conversar com o Senhor, e o Senhor, na sua infinita misericórdia e bondade, ele ainda, na sua grandeza e na sua paciência de não nos fulminar, né, na hora que a gente comete, às vezes, algumas tolices nas coisas que a gente fala, né,
Mas Deus, reconhecendo a nossa condição humana, Ele ainda abre espaço, porque Ele não é só o nosso Deus, Ele é nosso amigo também, né? O nosso Senhor, e Ele é maravilhoso. Abacuque estava passando por alguns dias ali, em que ele estava contemplando grandes injustiças ali no meio do povo dele acontecendo, né? E ele começa o livro questionando ao Senhor: Deus, até quando vai ter essa violência, essa opressão, essa destruição que eu tô vendo? E parece que a justiça não tá chegando. Parece muito, eu acredito que os dias que a gente tá vivendo, né? Deus, até quando tanta injustiça, tanta coisa errada? Até quando vai acontecer tanta coisa desse jeito, a opressão sobre o teu povo, sobre aqueles que tentam seguir um caminho certo? E ali nos questionamentos dele com o Senhor. E logo a gente vai ver que a resposta de Deus para ele não era nada que acho que ele gostaria de escutar, mas sim uma palavra totalmente, eu acredito que inesperada para ele. Deus não falou que iria agir com misericórdia, que iria sarar, que iria resolver aquele problema daquela violência, de tudo que estava acontecendo ali no povo. Mas era um povo que tinha se afastado do Senhor, né? E o povo de Deus estava com o coração distante do Senhor. E ele, o Senhor fala para ele: não, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma coisa tão grande que se não fosse contada, você não ia acreditar. Eu vou levantar um povo que é muito horrível e temível. É um povo que os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais espertos do que os lobos à tarde. E eles todos virão para fazer violência, os seus ossos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos como areia. Escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombaria. Era um povo que, além de malvado, era sarcástico. Passarão como furacão e se farão culpados. Ou seja, Deus estava usando esse povo ruim, esse povo malvado, perverso, para executar uma justiça sobre ali o povo que estava afastado do coração do Senhor. E esse povo ainda era um povo que tinha um Deus estranho. Ou seja, eles faziam tudo o que tinham que fazer, iam ser usados e ainda iam acreditar que aquele poder para fazer tudo aquilo vinha de um Deus estranho. Então Deus usando ali, né, um povo ímpio, um povo ruim, para poder executar o juízo sobre o seu povo ali. Então, eu acho muito lindo isso, porque isso não acontece só em Abacuque, mas eu já vi em outras situações. Por exemplo, aquele profeta que não quis entregar a mensagem do Senhor, me faltou o nome agora, da baleia ali. Depois se eu lembrar eu falo, mas com certeza vocês vão lembrar, mas me deu um branco agora. Então há esse diálogo entre Deus ali e o profeta tentando entender o que Deus estava fazendo, não achando que era justo, e Deus, na sua grandeza, ainda conversando, ainda respondendo o questionamento dos seus profetas, né? E aí ele fala: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo? Não, nós não morreremos. O Senhor para o juízo puseste, tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. E ele questiona: por que olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E ele vai falando:
Porventura, por isso, esvaziará sua rede e não terá piedade de matar as nações continuamente? Eu acredito que o coração dele ali estava tomado por uma indignação, de não entender. Ele estava indignado, não estava entendendo nada e questionando ao Senhor. Por que, Senhor, que o Senhor está fazendo dessa forma? Por que o Senhor está levantando um povo tão ruim para julgar sobre os justos, para tratar os justos? E muitas das vezes isso acontece na nossa vida, né? A gente, algumas situações de injustiça acontece com nós que seguimos o caminho do Senhor, é normal. Mas mesmo dentro da situação, a gente sabendo disso, mas quando a gente passa pela situação, a gente não entende nada. A gente questiona mesmo o Senhor e fala: Senhor, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que tanta gente no mundo ruim e não acontece nada com eles? Eles vêm, faz maldade, nada acontece. Por que essa pessoa se levantou contra mim? Essa pessoa, não acontece nada com ela e comigo? Olha só, Senhor. E muitas das vezes a gente se pega questionando ao Senhor no meio das injustiças que a gente passa, né? Das afrontas. Mas uma coisa ele fez que eu acho que é o caminho. Aqui ele mostra que ele começou a entrar no querer de Deus. Até então aqui ele estava conversando com o Senhor, mas ele não estava esperando verdadeiramente a resposta do Senhor. E em Abacuque 2:1, se você ler, ele fala: sobre a minha guarda estarei e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for erguido. Então ele esperou no Senhor, ele se apresentou ao Senhor para ver o que o Senhor ia falar a ele. Então, Deus primeiro mostra para ele o plano que ele ia fazer ali, de usar aquele povo para oprimir o seu povo mesmo, para executar, para realmente maltratar o povo. Para quê? Para que o coração desse povo se quebrantasse ao Senhor e se voltasse ao Senhor mais uma vez. E o que Deus deu aconteceu depois. Judá sofreu esse juízo de Deus. Mas até então, Deus não tinha, ele vem ali o protesto, vem protestando ao Senhor. Mas por que, Senhor? Por que o Senhor está fazendo dessa forma? Por que o Senhor está executando dessa forma? Como que o Senhor consegue olhar? O Senhor é um Deus tão maravilhoso, o Senhor é tão puro de olhos. Por que o Senhor vê essa opressão? Como é que o Senhor consegue contemplar essa opressão e fazer dessa forma? E aí Deus começa: oh Deus, quantas vezes a gente questiona o Senhor e a gente fica por muito tempo só indagando e protestando, indagando e protestando. Meu amado, minha amada, em nome de Jesus, se nessa manhã você passa por essa situação, Deus sabe por que Ele colocou essa palavra na sua vida. Faça como Abacuque, se apresenta ao Senhor, vigia, esteja atento, silencie a voz da indagação e do protesto. Espera no Senhor para ver o que Ele falará ao seu coração e o que você vai responder quando você for erguido, quando você for questionado. Então, sim, o Senhor respondeu. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Ou seja, para que todos, mesmo na nossa pressa, mesmo na nossa correria, a gente possa ler. Está bem claro as Escrituras. A resposta do Senhor, quando sobrevém sobre a nossa vida, ela vem com clareza, para que a gente possa, mesmo no meio de qualquer situação, a gente possa entender o que ele está dizendo. Então ele dá ali uma visão para esse profeta. E a visão, ele fala que a visão é para um tempo determinado.
E ela se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, pode esperar, porque certamente virá e não tardará. A palavra do Senhor é fiel. Então, se Ele der uma resposta, e quando a gente busca o Senhor, Ele certamente vem e nos dá uma resposta e nos dá uma visão sobre o que vai acontecer, o que está acontecendo. Certamente creia e confie, porque Ele é fiel e Ele não falha no que Ele fala. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então, Deus começa a mostrar o caminho para ele. Olha, mesmo que a resposta não seja favorável, mesmo que não seja como a situação está desenrolando como você não queria que desenrolasse, você tem que ter fé em mim. Você tem que acreditar no que eu estou fazendo na sua vida, pois sou eu que governo a sua vida, sou eu teu Senhor, eu que estou fazendo, e pela fé você vai viver. O meu justo, a Bíblia fala, viverá pela fé. Então, nós somos os justos do Senhor, somos justificados pela fé. Então, nós temos que viver pela fé, não importa o que está acontecendo. Então, o Senhor vai falando, tanto mais que por ser dado ao vinho é desleal, o homem soberbo que não permanecerá, que alarga como o inferno a sua alma, e é como a morte, que não se farta, que ajunta-se todas as nações e congrega-se todos os povos. Ali o Senhor está falando desse povo destruidor que ele está levantando. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele, e se dirá: ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que carrega sobre si dívidas? Porventura não se levantarão de repente os seus extorquiadores? Não despertarão os que te farão tremer, e não lhes servirás tu de despojo? Porquanto despojaste a muitas nações, todos os demais povos te despojarão a ti por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, à cidade e a todos os que nela habitam. Ai daquele que para sua casa junta cobiçosamente bens mal adquiridos para pôr o seu ninho no alto, a fim de livrar do poder do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, que funda a cidade com iniquidade, porventura não vem do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem pelo fogo e os homens se cansem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, vamos continuar aqui, só para terminar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, ai de ti que adiciona a bebida o teu furor e o embebedas para ver a sua nudez. Será farto de ignomia em lugar de honra, bebe tu também, e ser como um incircunciso, o cálice da mão direita do Senhor voltará a ti, e ignomia cairá sobre a tua glória. Porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição das feras te amedrontará, por causa do sangue dos homens da violência feita à terra, à cidade e a todos os que nela habitam. Que aproveita a imagem de escultura depois que a esculpiu o seu artifício? Ela é máscara e ensina mentira, para que quem a formou confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então, Deus ali fala, nesse capítulo 2, ele promete ali julgar esse povo inimigo. Mas eu acredito também que essa palavra ali serve como para mostrar
ali como também o povo estava fora do caminho do Senhor, né? O povo de Deus. Aqui olhando, eu acredito que esse capítulo 2 fala mais aos inimigos ali que estavam sendo levantados para subjugar o povo do Senhor, né? Deus estava ali salvando o seu povo através através do caminho de usar esse povo para executar juízo contra o povo dele, né? Contra o povo de Deus. E aí, no capítulo 3, é um livro tão curtinho que dá para ler muito rápido e há muito ensinamento. Na oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temia. Viva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, ele começa a tomar uma postura diferente em relação àquilo que o Senhor estava fazendo, né? Ele parou, ele entrou na presença do Senhor, esperou a resposta. Então, daí já o Espírito Santo conduzindo seus pensamentos, ele entendendo o que o Senhor estava fazendo, que mesmo diante de toda aquela situação, da ira do Senhor sendo ali executada sobre o povo de Deus para que eles se voltassem ao Senhor e reconhecessem ao Senhor em seus caminhos novamente, ainda existia ali uma misericórdia muito grande do Senhor, né? Então Deus veio de Temã e do monte Parã, o santo, a sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E quando a gente começa a entender a misericórdia do Senhor, mesmo das nossas situações de injustiça, como o Senhor usa o ímpio, como o Senhor usa aquela situação, aquela pessoa que insiste em te perseguir, insiste em te afrontar, insiste em levantar a voz contra você, insiste em tentar tirar você ali do eixo, como o Senhor usa a vida dessa pessoa para te treinar, para fazer o seu coração se voltar completamente a Ele, depender mais uma vez da misericórdia dele, viver uma vida de dependência, porque não é sobre apenas uma situação, a gente viver numa situação, a gente se entregar à dependência do Senhor. Não é sobre isso, a gente tem que viver uma vida de dependência nas mãos do Senhor. Tendo ou não tendo o que a gente precisa, a gente tem que depender do Senhor. E ali o seu resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia peste e brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações. Os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Vi as tendas de Cusã em aflição, tremiam as cortinas da terra de Midian. Acaso é contra si o Senhor que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Visto que andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação? Descoberto se movimentou o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios, os montes te viram e tremeram, a inundação das águas passou, o abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Eu acho que não é diferente do que se encontra hoje. Se naquela época de Abacuque o povo já estava com o coração perdido, quanto mais hoje nos nossos tempos. É tempo, mais uma vez, eu venho aqui te dizer, é tempo de se voltar ao Senhor, porque certamente o Senhor alabassuri canta, rabassuri andacai, tem marchado por esse mundo, por essas nações com grande ira. Lamassuriande canta, rabassuriande canto, rabassurianda, rabashuriande cai.
Nicanto rabassuriandarai, ele não tem se agradado. Labachuriandere manaya suriande canta rabassuriande cai. Porquanto o coração alabachuriandarabasuriande cai do meu povo tem se desviado. Labachuriandere o rabalabassuriande cantarai. É tempo de voltar. Rabassuriande canta, rabachuriande cai. É tempo de se achegar, labassuriande cai, na minha presença. Rumana canto, rabassurianda, rabachurianda, rabassuriande cai. Eu estou provando os meus, alabachuriande cantarai. É tempo de eu provar, rabassuriandarai, canta, rabachuriandarai, arabassuriandarai, olabachuriandarai. Olha eu, rabassuri cantarai, separando o trigo do joio. Rimi canto, rabassurianda, rabassuriande canta, rabachuriandarai. Eis que mais um pouco de tempo e eu virei, rabassuriande cantarai. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Alabachuriandarabanaya suriandecai. É tempo de se humilhar na minha presença. Ó rabassuriande cantar, rabachuriandarai. Decantarai, desça, rabassuriandecai. Desça depressa. Alabachuriandarabassuriandecai. Busque mais, alabachuriandarai. Desça mais, arabassuriandecantarai. Busque da minha presença. Necanto rabassuriandarai. Alabachuriandarabanaya sou. Busque ele me canta rabassuriandecai. Do óleo labassuriande canta rabachuriandarai, na casa do oleiro ri canta rabassuriandarai. Aqueles que forem pegos alabachuriande cantarai, sem o óleo alabassuriande cai, em suas lamparinas alabassuriande cai, não vão subir. Decantarai deco rabassuriande cai. Este óleo é a minha presença. Arabassuriandecai, renuncie, canta labachuriandarai, decora bassuriandarai aos prazeres deste mundo, rimiandarabassuriandecai. Busque a mim e cantarabachuriandecantarai, porque só eu posso satisfazer e trazer gozo perfeito em sua alma, rabassuriandecai. Eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus. Alabachuriande cantarai, decora bassurianderei, me busque riandarabachuriandarai. Tenho novidade de vida para vós. Alabachuriandarabassuriande canta, rabanaya soriande canto, rabachuriandarai. Uri canto, rabassuriande cantarai. Aplumai os vossos caminhos diante de mim, endireitai as vossas veredas, alabassuriande cantarai. Dorabassuriande cantarai. Aquele que é santo, santifique-se mais, alabachuriande cai. Aquele que está sujo, suje-se mais, alabassuriande canta, rabassuriande cai. É tempo de provação, urianda rabassurianda rabachoriandaras. Ripa rabassurianda rabachori mianda rabanaya sou. Oricanta rabassou, porque vou eu provar o coração do meu povo. Dirimianda labachurianda rabassorianda cai. Será que eu tenho sido o primeiro? Diricanto labassurianda rabassurianda rabachurianda rabassorianda cai. Orianda labachurianda rai queremerras orianda rai. Em muitas casas eu já nem estou, rabassurianda rai. Muitos nem lembram de mim para fazer oração. Ao comer, anda labachurianda rabassurianda cai. Oricanta labachurianda rai, dizem ter intimidade comigo. Oricanta labassurianda rabaia chorianda rai. Alabassurianda rabassurianda rai. Eis que tenho levantado os meus pelas madrugadas. Arabachurianda rai. Alabachurianda, é tempo de estar atento às direções do meu espírito.
Diricanta labassuriandarai, errassuriandarai, fiel é aquele a quem vos fala. Arabasuriandarabashuriandarabaiassuriandarabashuriandecai. Oricanta rabassuriandarabashuriandalabassuriandecai. Assim como tenho levantado esta pequenina, tenho levantado a muitos pequeninos. Alabaxuricanta, só preciso de um coração aberto, um coração limpo. Alabaxuricanta, arabaxurianda, arabaiassuriandecai. Alabaxuriandecai, um coração disposto a ouvir a minha voz. Arabassuriandecai, permaneça fiel até o fim. Arabassuriandecai, mesmo quando tudo for ao contrário. Arabassuriandecanto, arabaxuriandarai. Porque sou Deus que prova a fidelidade do coração do meu povo. Alabassuriandecai, muitos me buscam, Arabassuriandecai, apenas pelas minhas mãos. Alabaxuriandecai, mas busco os corações que buscam a minha face, a minha presença, que amam estar comigo. Urimianda, alabaxurianda, alabassurianda, arabadaiassori, canta, arabaxurianda, alabasse. Busco aqueles que amam a minha presença. Arabassuriandecai, é com esses que eu amo estar. Arabassuriandarai, esses são íntimos de mim. Arabassuricanta, arabaxuriandarai. Vem até mim, fartarei a tua alma. Alabassurianda, alabaxuriandarai. Arabassuriandarai, eis que tenho novo para a tua vida. Busque de mim, alabaxuriandarabaiassó. Busque de mim, e canta, alabassuriandarai. Arabassuricantarai, pois sou eu, Deus, que muda cativeiros, sou eu, Deus, que muda situações. Alabaxuricantarai, que faz servos se assentar em lugares de príncipes. Arabassuriandecai, sou eu que Deus, que muda histórias. Arabaxuriandarabassuriandecai, achoriandarai. Só preciso de um coração entregue a mim. Arabassuriandecanto, arabaxuriandecai, toda a terra será cheia do conhecimento da minha glória e do meu poder. Na canto, arabassurianderecanto, araxuriandarai, podes ver, podes contemplar, arabassuriandarai, olha em volta, arabassuriandecanta, arabaxurianderecanto, arabassuriandecantarai. Alabaxuriandecanta, a criação anuncia o Criador. Rabassurianda, rabaxuriandecantarai. Quem, alabassuriandecai, se não eu quem fez todas essas coisas? Alabassuriandecantarai. Posso eu fazer muito mais. Alabaxuriandecai, se achegue a mim, volte o seu coração a mim e verás o que eu vou fazer. Narabassuriandecai, na tua vida. Alabaxuriandecantarai, receba da minha presença, receba da minha paz, e é uma paz que o mundo não pode conhecer, somente aqueles que estão em mim. Essa paz que eu tenho para vos dar. Receba, 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 receba. Oricanta, labassurianda, rabaxurianda, rabaiassó. Oricanto, rabaxurianda, labassurianda, rabanaiassurianda, recanta, rabassi. Oricanta, labaxurimianda, labassurianda, rabanaiassó.
Oricanta laba, suricanta laba, shurianda rabanaya, surianda rabase. Deus poderoso, Deus santo. Ah, Senhor, Tu és lindo, Jesus. A gente vai caminhando aqui para o capítulo 3, o versículo 16. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Então, quando ele finalmente ouve a voz do Senhor, e ali ele confessa diante do Senhor a sua glória, ele reconhece a glória do Senhor em tudo que ele está fazendo, ele também entra num sinal de humilhação. O ventre dele se comoveu, e ali a voz dele tremeu, os lábios dele tremeram, porque a condição que a gente fica diante do Senhor quando a gente reconhece a glória dele, quão temível ele é. Então entra a podridão dos nossos ossos, a gente reconhecer que a gente não é nada, quem a gente é diante de um Deus desse, o único Deus verdadeiro, o único Deus, somente Ele é o verdadeiro. Quando ele reconhece e entra nesse sinal de humilhação diante do Senhor, ele assim se estremece diante da glória do Senhor que ele vê ali, que o Senhor está fazendo. Ele fala: no dia da angústia descansarei. Então descansa, meus amados. Reconheça o Senhor nessa situação, se humilhe. Então descanse no Senhor no meio dessa angústia, no meio dessa situação. Porque existe um Deus que está no controle e Ele está aprovando o teu coração. Quando no dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Ele estava certo do que o Senhor ia executar a justiça, mas também o juízo viria sobre aquele povo inimigo. Então eu lembro que Davi fala, para a gente não ter, né, ele usa até essa palavra, não ter inveja do ímpio, porque certamente que existe um dia ruim para chegar sobre a vida do ímpio, a justiça virá, não tardará, o Senhor vê todas as coisas, então confie. Porque ainda que Ele use essa situação para te provar, meu amado, minha amada, todavia, descanse no Senhor. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, o qual faz os meus pés como os das servas e me faz andar nas alturas. Ainda que dê tudo errado, todavia se alegre no Senhor. Exultarei, se alegre, exulta, glorifica muito ao Senhor, Ele é o Deus da sua salvação. Ele, Jeová, o Senhor é a minha força, Ele é a sua força. Não vem de recursos, não vem de dinheiro, não vem de seguranças em carro, em casa, em pessoas, não, Ele é a sua força verdadeira. O qual Ele faz os seus pés como os das servas e te faz andar nas alturas. É Ele que te põe em lugares altos na presença dEle. Então glorifica somente ao Senhor, se alegre no Senhor, confia nele, porque Ele tudo fará.
Entregue seu caminho nessa manhã ao Senhor, entrega essa situação. Coloca ela aos pés do Senhor, debaixo de suas orações. Intensifica suas orações e o Senhor te responderá. Quais são os planos dele nessa situação e por que Ele está usando essa situação para te provar o que Ele quer movimentar no seu coração. Amém? Receba essa palavra. Espero que edifique a muitos. Receba no seu coração, porque vem direto do trono do Senhor para a sua vida. E mergulhe. Volte à primeira essência. Amém? Volte à primeira essência. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, abençoe a sua vida. Abençoa a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, Pai. Alcança, Senhor, esse amado ouvinte, essa amada ouvinte, em nome de Jesus, e toda a sua casa. Dá livramento, dá proteção, redireciona os passos, Pai. Recalcula a rota, faz-se voltar para ti este coração que te ouve nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.